Algumas pessoas acreditam que o pior momento de suas vidas termina quando conseguem sobreviver. Mas existem histórias em que sobreviver é apenas o começo do pesadelo. No final dos anos 90, uma pequena cidade viveu um dos casos criminais mais perturbadores de sua história. 5 jovens desapareceram ao longo de poucos meses, sem sinais de luta, sem testemunhas, sem qualquer explicação. A polícia passou meses tentando entender o que estava acontecendo, mas parecia que quem estava por trás daquilo conhecia cada movimento das autoridades, como se estivesse sempre observando, esperando, calculando. Até que uma das vítimas conseguiu fazer algo que ninguém acreditava ser possível. Ela conseguiu escapar. A jovem se chamava Clara. Quando foi encontrada, ela estava em choque, confusa, assustada, incapaz de explicar exatamente como havia conseguido fugir. Mas uma coisa ela lembrava com clareza assustadora: a mulher que a mantinha presa, uma figura calma demais, silenciosa demais, e com um olhar que parecia enxergar cada detalhe do medo de suas vítimas. Graças ao testemunho de Clara, a polícia finalmente encontrou a responsável pelos desaparecimentos. Uma mulher que, à primeira vista, parecia completamente comum, educada, reservada, quase invisível. Mas por trás daquela aparência normal, existia algo muito mais perturbador. Uma mente que não via pessoas como indivíduos, mas como peças de um experimento. Ela foi presa, julgada, condenada. E por muitos anos, todos acreditaram que aquela história finalmente tinha chegado ao fim. O tempo passou, a cidade tentou esquecer, e Clara tentou reconstruir a própria vida. Ela mudou de cidade, construiu uma carreira, criou novas amizades, tentou convencer a si mesma de que aquele capítulo havia ficado para trás. Mas traumas não desaparecem completamente. Eles apenas se escondem, esperando o momento certo para voltar. Durante 2 décadas, Clara acreditou que o perigo estava trancado atrás das paredes de uma prisão de segurança máxima. Até que uma notícia apareceu em todos os noticiários. Uma fuga. Uma prisão invadida durante a madrugada. E entre os nomes dos fugitivos, estava o nome que Clara mais temia ouvir novamente. A polícia iniciou uma busca em todo o estado. Helicópteros, bloqueios nas estradas, equipes de investigação trabalhando dia e noite. Mas Clara sabia de uma coisa que os policiais ainda não tinham percebido. Aquela mulher nunca fazia nada sem um plano. Ela não fugiria apenas para desaparecer. Ela sempre terminava aquilo que começava. E isso significava que, em algum lugar, alguém estava sendo observado novamente. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Um carro estacionado no mesmo lugar por horas. Telefonemas silenciosos durante a madrugada. A sensação constante de que alguém estava observando cada movimento seu. No início, Clara tentou ignorar. Talvez fosse apenas medo. Talvez fosse paranoia. Até que uma carta apareceu em sua caixa de correio. Sem remetente, sem explicação. Apenas uma frase escrita com uma caligrafia extremamente cuidadosa. Histórias inacabadas sempre precisam de um final. O passado que Clara havia tentado enterrar por 20 anos estava de volta. Mas dessa vez parecia ainda mais perigoso. Porque agora não era apenas uma assassina fugindo da polícia. Era alguém que conhecia profundamente o medo da sua única sobrevivente. Alguém paciente.
Alguém que sabia exatamente como transformar cada segundo de espera em tortura psicológica. A polícia ofereceu proteção, patrulhas, investigação constante. Mas Clara entendia algo que talvez ninguém mais compreendesse. Essa perseguição nunca foi apenas física. Era um jogo mental, onde cada movimento parecia planejado para quebrar a única pessoa que havia conseguido escapar. Agora, Clara tinha duas escolhas: continuar fugindo pelo resto da vida, ou finalmente enfrentar a mulher que havia destruído seu passado. Porque algumas histórias não terminam quando sobrevivemos. Elas terminam quando finalmente encaramos aquilo que mais tememos. E naquela noite silenciosa, Clara percebeu algo que fez seu sangue gelar. Talvez aquela fuga nunca tivesse sido sobre escapar da prisão. Talvez fosse sobre terminar um experimento que havia começado 20 anos atrás. E se isso fosse verdade, significava que Clara nunca foi apenas uma sobrevivente. Ela sempre foi a última peça daquele jogo. A noite estava silenciosa demais. Clara já havia sentido aquela sensação antes. A mesma pressão no peito, o mesmo frio na espinha, como se o ar ao redor tivesse mudado, como se alguém estivesse observando cada movimento seu. Durante dias, ela tentou ignorar os sinais, mas naquela noite, algo era diferente. O telefone tocou, um número desconhecido. Clara hesitou por alguns segundos antes de atender. Do outro lado da linha, silêncio, nenhuma respiração, nenhuma palavra. Então a ligação caiu, e naquele exato momento, algo chamou sua atenção. A luz da varanda acendeu sozinha. Clara caminhou lentamente até a janela. Seu coração batia tão forte que parecia ecoar dentro da casa. Ela abriu a cortina apenas o suficiente para olhar para fora. E então, ela viu uma figura parada no fim da rua, imóvel, observando. Mesmo à distância, Clara reconheceu imediatamente aquele olhar. 20 anos não haviam sido suficientes para apagar aquela memória. Era ela. A figura começou a caminhar lentamente, passos calmos, sem pressa, como se soubesse que não havia necessidade de correr, como se aquele encontro fosse inevitável desde o começo. A campainha tocou, uma única vez. O som ecoou pela casa inteira. Clara congelou no meio do corredor. Por um instante, seu instinto gritou para correr. E foi exatamente o que ela fez. Ela correu para o quarto no fim do corredor, trancou a porta e apagou a luz. Seu coração batia tão forte que parecia denunciar sua posição. Lá fora, o silêncio voltou. Nenhuma campainha, nenhuma batida na porta, apenas o som distante do vento. Por alguns segundos, Clara começou a acreditar que talvez tivesse imaginado tudo, até que ouviu algo, o barulho da maçaneta da porta da frente. Girando lentamente. A porta se abriu. Alguém havia entrado. Passos calmos começaram a ecoar pela casa, sem pressa. Como se aquela pessoa soubesse exatamente onde estava indo. Clara prendeu a respiração. Os passos pararam do outro lado do corredor, bem em frente à porta onde ela estava escondida. Então, uma voz falou do lado de fora. Calma, quase gentil. Eu sabia que você sobreviveria. Clara sentiu o sangue gelar, porque aquela voz era exatamente como ela lembrava. E naquele momento, ela percebeu algo ainda mais assustador. Mas o que realmente aconteceu naquela casa, naquela noite, é algo que muda completamente o destino dessa história. Esta história foi inspirada no filme A Quinta Vítima,
disponível na Amazon Prime Video. Se quiser descobrir como essa história realmente termina, o filme completo está disponível na Amazon, com teste gratuito para novos assinantes. O link para assistir está na descrição. E se você gosta de histórias onde o passado nunca desaparece completamente, onde algumas pessoas passam décadas esperando o momento perfeito para voltar, então inscreva-se no Tela Oculta, porque aqui, cada nova história revela até onde o medo pode sobreviver dentro da mente humana. Algumas histórias parecem terminar quando sobrevivemos, mas outras apenas começam naquele momento. Se você quer continuar explorando histórias onde o passado sempre encontra um caminho de volta, escolha o próximo vídeo que está aparecendo na tela agora e continue mergulhando nas histórias do Tela Oculta.